Gênesis capítulo 5, versículo 1, da parte bem em diante, fala que Deus criou o homem parecido com ele, ou seja, sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus o abençoou e chamou de humanidade. E no versículo 3, a Bíblia fala que Adão, com a idade de 120 anos, ele teve um filho e pôs o nome dele Sete. E esse era parecido com ele, ou seja, era a imagem de Adão. Então eu te digo que muitas das vezes você nunca ouviu falar ou talvez não entende algumas coisas, algumas revelações da parte de Deus. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, capítulo 26 em diante, fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Ou seja, quando Deus criou Adão, Adão era a imagem e a semelhança do próprio Deus. Mas depois que o homem pecou, que o homem caiu, que Deus teve que retirar ele do jardim, a Bíblia diz que Adão teve um filho chamado Sete. E esse era a imagem de Adão. Ou seja, depois da queda, o homem não era mais parecido com Deus, mas sim com a imagem de Adão, a imagem caída, a imagem pecaminosa. Ou seja, você que não fez uma aliança com o Senhor, você não tem a imagem e a semelhança de Deus, porque o pecado habita em você. Mas a Bíblia fala que eu e você, quando aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, aquele que desceu dos céus e habitou entre nós, esse é o Jesus, aquele que somos imagem e semelhança. Quando nós aceitamos a Ele, nos tornamos imagem e semelhança de Cristo. Mas no início, quando estávamos no pecado, a gente não tinha a imagem e a semelhança de Cristo. Então, o que o texto deixa claro é que Adão era imagem e semelhança de Deus, mas a descendência de Adão não era mais a imagem e semelhança de Deus, mas sim a sua própria imagem. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus e muda nossa essência, muda quem de fato nós somos. Mas quando aceitamos ao Senhor, quando aceitamos a Cristo, abandonamos a nossa natureza pecaminosa, as nossas práticas errantes, nos tornamos imagem e semelhança de Cristo. Então, se você não entendeu ou você não entende, leia Gênesis 5, que você vai entender o que eu estou falando. Você vai ter clareza que a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Se você gostou, comente e compartilhe. Um ótimo dia.